Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre a influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas, que é o tomo único, módulo 4, roteiro 3. Antes de falarmos da influência moral, vamos definir o que é moral. Segundo o dicionário, moral é um conjunto de regras de conduta julgadas válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoas determinadas. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 629, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, modernamente, essa definição que a doutrina espírita vai nos apresentar, nada mais é do que ética. E aí que a gente costuma dizer, Jesus não veio nos ensinar moral, veio nos ensinar ética, o caminho da perfeição, que é necessariamente um conjunto de leis do Criador, que vão formular a ética, que vão fazer com que o homem, baseado nesta ética, se transforme e se torne um homem de bem. Então, temos a moral mutável, que é a lei dos homens, época, cultura, costumes, tradição, e a moral imutável, que são as leis de Deus. Então, a gente só vai trocar essa palavrinha quando nos referimos às leis do Criador por ética. É isso que Spinoza vai nos apresentar. Ética. E é isso que muitas das vezes o homem muito mal compreende. Muitas das vezes ele vai passar pelo terreno da infelicidade por não seguir esta ética. Jesus seguia a ética, não a moral. Por quê? A moral está abaixo da ética. Por que está abaixo da ética? Porque a moral são convenções criadas pelo homem, por uma organização social humana. A ética não. A ética são as leis divinas. E quando o homem trilha no caminho da ética, ele está no caminho correto. Na moral, poderá estar ou não. Vai depender de época, de seus costumes, da cultura, da tradição. Então, vamos ver como essa moral, ou seja, essas regras de bem proceder, elas interferem nas comunicações mediúnicas? O desenvolvimento da faculdade mediúnica não guarda relação com a moralidade do médium. Não. Não. Por isso se explica muitas apresentações mediúnicas de indivíduos que não têm um ajustamento moral ou um ajustamento ético adequado para essa mediunidade. Mas ainda assim é um médium. A faculdade em si depende da moral. Ela é uma disposição orgânica. Nós já falamos isso reiteradamente nas outras aulas. Então a mediunidade não constitui privilégio de homens de bem, e se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras para se melhorarem. A mediunidade também foi uma dádiva dada ao homem para a sua evolução. E graças a essa atividade bem executada, ele pode amealhar valores e aprender e se elevar espiritualmente. E no livro dos médiuns, ele vem explicar exatamente sobre isso. Quando perguntado se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. E os espíritos vão responder, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E lá no item 5º, é perguntado também, nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, se a aplicação pessoal não figura ele como instrumento passivo para a instrução de outrem? E eles respondem, muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba a tais avisos e conselhos, senão o cego, o amor próprio. E mais ainda, como o médium sendo o primeiro ouvinte daquela mensagem, ele deve prestar atenção e não simplesmente passar a mensagem, e sim prestar atenção naquela mensagem, porque aquilo pode servir de elevação para ele mesmo. Então, uma das contribuições que a mediunidade tem para a própria elevação do médium é justamente nas mensagens que ele julga estar dando para os outros e que elas servem para ele. Não creiais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto,
Trata-se da humanidade. Então, quando nós recebemos uma orientação, e muitas das vezes não compreendemos, porque aquela instrução não é propriamente dita para você. Ela visa atender o todo, algumas vezes a particularidade de alguém que está ali a assistir, ou quando não, no geral, que naquele momento ainda você não percebeu aquela instrução como sendo necessária para o progresso do todo, que você faz parte naturalmente. A origem das qualidades morais, boas ou más, do homem são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso de um espírito mau. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então ele está mostrando que a encarnação de um homem de bem é a encarnação de um bom espírito. Mas que ele sempre foi um bom espírito? Não. Ele um dia foi um espírito imperfeito. E que, graças a uma reencarnação, ele tem a oportunidade de se melhorar. Então, nem todo médium ele vai já ter essas boas qualidades. Muitas vezes encontramos médios com qualidades ainda pouco elevadas. Mas não quer dizer que ele um dia não possa se tornar um médium melhor. Aliás, na própria encarnação em que ele se encontra, ele pode, graças ao estudo, graças ao empenho em querer se melhorar, na sua reconstrução, na sua elevação, ele conseguir alcançar uma qualidade melhor do que quando ele começou a trabalhar essa mediunidade. Dificilmente um espírito, quando é criado simples e ignorante, ele consegue acertar todas. Não, ele não consegue. Dentro da regra do tempo da evolução, das reencarnações, constantes reencarnações, ele erra. E erra com muita frequência. E é justamente que lhe é permitido retornar para a correção desses erros, desses equívocos. Visto que as qualidades moral do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? E é interessante a gente mostrar que os médiuns com boas qualidades, eles não estão isentos ou imunes à comunicação de um espírito imperfeito e que ele pode se equivocar, achar que ele está dando uma boa comunicação. Essa é uma questão do livro dos médiuns e os espíritos respondem: conheces porventura todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Olha aí o médium com boas qualidades sendo experimentado para que se coloque em guarda, para que ele se vigie, como dizia o nosso Mestre Jesus, orai e vigiai. E aí, nos livros do médium, nós vamos encontrar na questão 7ª, em seguida, ele vai perguntar: por que permite os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, seja um instrumento do erro? E eles vão nos responder: os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. Então o que ele está dizendo? É uma questão de vontade do médium. Então, se eu não me modifico, se eu não trabalho o meu ser, se eu não caminho no sentido de direcionar para uma boa ética, continuo a cometer erros, é claro que eu vou sofrer influência de espíritos inferiores. E aí, por não ter a devida resistência moral, ética sobre esses espíritos, eu vou me deixar levar. E, naturalmente, os espíritos superiores, numa questão de lição para o médium, vai deixar que ele se arraste até que ele ganhe consciência e compreenda a necessidade dessa sua transformação. E note que ele está falando em um médium se deixar se arrastar. Reforçando ainda a questão de você manter-se em vigilância, manter-se em guarda. E na questão 10ª, ele pergunta: se ele só, como os bons espíritos, simpatiza, como permite esse que sejam enganados? Eles respondem: os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhe exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja um médium, jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Então, o que ele está te dizendo? Você é um excelente médium, tem um elevado padrão moral, mas tem um problema da vaidade.
E isso é um problema sério para o médium. Então, para que você compreenda que você não é detentor de todo o conhecimento e que te requer ainda muito caminhar, muito estudo, é que é permitido que esses bons médios sejam visitados por espírito, muitas das vezes brincalhão, até usurpadores de nomes proeminentes, para justamente testar o médium. E olha que não faltam bons médios a cair nesta situação montada pelo mundo espiritual, que quer ali somente se divertir. Então, é por isso que os espíritos superiores vão permitir, primeiro, para que a sua vaidade seja devidamente acalentada, acalmada, para que você compreenda que você não é um detentor do conhecimento pleno. Estamos no caminho, estamos estudando, estamos nos lapidando nesse cenário e requer cautela ao exame de toda manifestação. E segundo, para que efetivamente você compreenda que é necessário muita cautela para lidar com o mundo espiritual. E nem sempre uma manifestação é de quem pensamos ser. A moral do médium determina o seu comportamento como criatura humana. Como qualquer faculdade humana, a inteligência pode ser aplicada para o bem ou o mal. O médium que não possui ainda moral elevada pode dar mensagem de espírito superior quando? Então ele está afirmando para a gente que um médium de ainda com a moral não elevada, ele pode dar sim mensagem de espírito superior, em algumas condições. E uma delas é a inexistência de um medianeiro em melhores condições. É claro que se a espiritualidade ela tem naquele ambiente um medianeiro em melhores condições, ela vai se utilizar dele. Mas na falta de um em melhores condições, ela não vai deixar de dar a mensagem que precisa ser dada. Ela vai utilizar aquele médium ainda com a moral pouco elevada. Também pode deixar um médium ainda com moral não elevada dar uma mensagem ao espírito superior com a intenção de levar o médium sobre a reflexão sobre a conduta moral. Olha aí, a mediunidade sendo um veículo para que ele, o médium, se melhore. E também pela necessidade do grupo, porque às vezes aquela mensagem é necessária e é necessária que venha dele. Então, temos aí alguns elementos que mostram que o espírito superior ele pode sim se utilizar de um elemento frágil ainda para dar a sua mensagem. Eu uso até para ilustrar no campo de batalha, quando um médico precisa fazer uma intervenção urgente em um soldado ferido no confronto, ele não tem uma sala cirúrgica adequada, ele não tem o equipamento adequado, ele infelizmente é dado a ele, ele encontra ali uma gilete, por exemplo. Ele vai deixar de operar aquele soldado ferido para tentar salvar a vida dele? Claro que não, vai se utilizar da gilete, vai fazer um procedimento cirúrgico e depois vai buscar os devidos socorro. Mas ainda assim, note, o equipamento utilizado não era adequado, mas dada a urgência, foi-se utilizado. Então, na questão 286, no item 8º, ele fala exatamente isso. Será absolutamente impossível se obter boas comunicações por um médium imperfeito? Eles respondem. O médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele à falta de outro em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a este. É o exemplo que eu dei no campo de batalha. É bem figurativo para se ter isso em mente. As qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Nós estamos falando aí de quê? Da atração. Então, a forma de ser do médium, aquilo que ele pensa, a forma que ele age, os seus sentimentos, o seu coração, ele vai atrair para ele espíritos condizentes da forma que ele é. Então, não tem como você enganar o mundo espiritual. Simplesmente, você vai atrair aquilo que é semelhante ao que você é. Então, na questão 227, é perguntado o seguinte: se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar senão havendo entre um e o outro simpatia. E se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles, da onde se segue que as qualidades morais do médium
exerce influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Então, as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. E aí, nós não podemos deixar de afirmar que não adianta você querer colocar branquinho e ir para o centro espírita e tentar fazer bonito para os seus pares. Não é assim que acontece. É como você é no seu dia a dia. É dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, é quando você encontra as pessoas na rua. Então, é o que você realmente é que vai atrair bons espíritos ou não. E o branquinho, sabemos que não há essa necessidade. É só uma padronização e no sentido de simbolizar a pureza. Então, quando eu boto um branco, eu estou dizendo ao mundo que eu estou puro. Mas a pergunta é, estou? O que vai no seu coração? Então, Jesus convida o médium para tomar chá com ele. Como assim tomar chá com ele? Chá? É, chá. O que será? Jesus tomando chá? Jesus convida para que você tenha caridade, humildade e amor. É o chá. Exatamente. Foi uma forma delicada de se mostrar o que Jesus espera de cada um de nós. As como qualidades que você tem que ter para atrair bons espíritos. Sabemos que, como dissemos já, a condição moral do médium influi muito. Então, para se tomar chá com Jesus, eu preciso ser um ser caridoso, humilde e amoroso. Em que momento? Sempre. No centro? Sempre. No meu dia a dia, nas minhas relações familiares, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações das mais variadas em que nós nos apresentamos em sociedade, eu preciso ser um ser caridoso, humilde e amoroso. São condições necessárias para que eu atraia bons espíritos, para que eu tenha esse convívio com o Mestre Jesus. Eu não posso conviver com Jesus não tendo essas qualidades. Eu não posso trabalhar em nome de Jesus, agir em nome de Jesus se não tiver essas qualidades. Falamos aqui de algumas qualidades para que o médium possa atrair com os espíritos, mas temos aqui também que ressaltar as imperfeições, porque se a gente não ressaltar as imperfeições, como o médium pode se corrigir? Então, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. E o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Então, atenção, médiuns. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, irrefletida importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes, tais as características dos médiuns orgulhosos. E no livro dos médiuns, na questão 228, ele vai nos dizer exatamente isso. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações, na infalibilidade do espírito que lhe dá. Daí um certo desdém por tudo o que não venha deles, e que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores o deslumbra, repelem todo e qualquer conselho, mesmo afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Então a gente precisa estar muito atento no nosso comportamento, na nossa atitude. Precisamos compreender que quando somos médiuns, nós somos instrumento, somos medianeiros, não somos seres especiais, muito ao contrário, somos seres muito endividados e que pela graça do Criador nos foi permitido, através dessa doação de amor, servir para que esse serviço nos transforme, nos melhore como ser.
faça com que atenue as graves faltas por nós praticadas. Então o médium, ele não é o último bombom da caixa. Não, não é. Muito ao contrário. Ele é aquele que se coloca a serviço do outro, que doa amor. Então tenhamos cuidado com a nossa vaidade. Ela que nos destrói, ela que muitas das vezes acaba com um trabalho grandioso que poderíamos prestar na condição de médios. E muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Então, alguém vai até uma casa, é atendido por um médium, obtém a sua cura, e nós sabemos que não foi por causa daquele médium, mas foi por causa da espiritualidade, as condições, talvez o planejamento reencarnatório dele permitisse que ele obtivesse aquela cura naquele momento, e aí ele vai lá render graças ao médium que o atendeu. E esse médium se envaidece, se enche de si, e aí acaba achando que ele é a estrela do centro. Olha aí o orgulho sendo despertado por pessoas que estão sendo atendidas. Então, como a gente falou lá no início da aula, mas ele tem que se manter em atenção, entendendo que ele é só medianeiro, ele é só um instrumento da espiritualidade. Então, a mediunidade é neutra em si mesma. Qual telefone que pode ser utilizado por pessoas boas ou más? Os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Então, mostrando a importância da moral do médium no meio da comunicação. Ela exerce influência? Sim, exerce uma influência secundária que ela pode perturbar essa comunicação. É claro que a espiritualidade ela vai neutralizar essa imperfeição do médium, fazendo com que a mensagem chegue como ela deve chegar. Porém, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não atrapalha. Bom médium é aquele médium de moral elevada. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também às vezes por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns numa palavra. Então, se a espiritualidade tiver um médium em melhor condição, ela vai se utilizar. E aí uma advertência que os espíritos dão. Devem riscar-se então sem piedade toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Então, já que tanto um espírito elevado pode dar uma mensagem de cunho não tão elevada e tanto um espírito imperfeito pode ser instrumento e passar uma mensagem de cunho elevada, nós temos que colocar todas as mensagens na mesa da razão. E é isso que os espíritos advertem, colocar todas as mensagens na mesa da razão. E se a lógica disser que aquilo está ok e que a doutrina já nos ensinou, ou seja, a mensagem está de acordo com a doutrina, aí sim aceitar. Senão, a gente tem que receber com cautela. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então ele não está nos recriminando se a gente recebe aquilo com cautela e se a gente não tem certeza se aquilo é lógico ou está de acordo com a doutrina. Mas, pelo contrário, se a gente aceita algo que está desconforme a doutrina, aí sim nós temos problema, porque aquilo não é uma verdade. Os espíritas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida.
mas somente o esforço opera a edificação moral, legítima e definitiva. É uma mensagem de Emmanuel, no livro Consolador, mostrando que nós temos que fazer o quê? A nossa reforma íntima. Quer ser um bom médium? Reforma íntima. Quer ser um bom médium? Autoanálise. Esforço em se modificar, esforço em se melhorar. E aí sim, nós vamos ter bons médiuns. Falamos sobre a influência da moral do médium e agora vamos falar sobre a influência do meio nas comunicações mediúnicas. Ué, será que interfere aonde a gente está na comunicação mediúnica? Vamos ver? O meio em que se acha o médium exerce influência nas manifestações, pois todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, uma reunião no local onde você tenha uma harmonia, uma convergência de pensamentos para o bem, isso vai interferir sim naquela comunicação. Onde você tenha um local onde pessoas estão brincando ali, que vão ali para se divertir, quais os espíritos que vão ser atraídos para aquele local? Então, os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Vão nos meios pouco instruídos, onde há sinceridade de boa mente, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontrem. Não vão, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Então, eles vão aos locais onde eles sabem que vão ser ouvidos, que a sua mensagem vão encontrar um terreno fértil. Mesmo em locais onde tenha pessoas instruídas, mas que estão ali com o intuito de brincar, ou com o intuito de enganar, ou com o intuito de fazer aquilo um joguete, eles não vão ali. Os espíritos que vão ser atraídos ali são espíritos que se afinam com aquelas pessoas que estão ali, ou seja, pouco elevadas moralmente. Como diz Jesus, não se dá pérolas aos porcos. Então, por aí eu acreditar que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica e nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, como é este graduado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Então nós sabemos que existem espíritos que estão rodeando o nosso planeta, que estão perto de nós, que ainda estão presos a este mundo. Qual a elevação moral desses espíritos? Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é o que atrai os bons espíritos. Então você pode querer falar bonito, você pode querer se mostrar como sendo bonito, mas na realidade o que vai contar é o seu coração, porque a sede dos seus pensamentos está no seu coração. Então, se você quer atrair bons espíritos, você tem que melhorar o que vai no seu coração. A influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes são inquestionáveis. As condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas, ou seja, no local onde haja uma harmonia de pensamentos, onde todos queiram para o bem, todos estejam ali com a mesma intenção. E ali sim vai ter um meio bom para que aconteça uma boa comunicação mediúnica. Médium que envia esforços no seu aprimoramento moral, nas tarefas de atendimento a espíritos sofredores, age como se fosse o bondoso enfermeiro que coloca os seus serviços em favor de um doente desarmonizado. Embora o desencarnado se assenhoreie das forças do médium, é este quem controla o espírito com as rédeas da própria vontade. Esse é um ponto muito interessante que deve ser ressaltado nas comunicações. Embora o desencarnado se assenhoreie das forças do médium, é este quem controla o espírito com as rédeas da própria vontade. Eu penso que ele é autoexplicativo, que muitas das vezes se assiste médios equivocadamente falando que o espírito me domina. Não, não é verdade.
Existe sim a vontade do médium, o domínio do médium, no controle dessas informações, no controle do que está sendo dito, no controle do que está sendo escrito. É nos colocar dessa forma. Então nós precisamos entender e parar com essa infantilidade, dizer, não, eu não sei, eu não tenho consciência do que está acontecendo. Não, nenhum médium perde a consciência plena, porque se ele perder a consciência plena, ele se torna um material de joguete, e isso não é saudável. Por isso o médium detém, pela própria vontade, o controle dessas informações. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É preciso ele entender que nem tudo que é ditado ele pode transcrever, porque algumas transcrições são tão gravosas, são tão desajeitadas por influências de um outro nessa comunicação, que tem que necessariamente passar pela censura do médico através do poder da vontade de dizer, não, eu não vou escrever isso, não, eu não vou dizer isso, não, eu não vou colocar desta forma. E se o médico está tendo dificuldades em colocar rédeas, na realidade ele precisa o quê? Educar a sua mediunidade, sinal de que ele ainda não está pronto, ele precisa se educar. Quando não, ambos, né? Tanto o comunicante como o comunicado precisa se educarem. E nada melhor do que irem para os locais adequados, os sons, né? O serviço de orientações mediúnicas, para preparar tanto aquele espírito que está a se colocar como comunicante, como aquele que está recebendo a comunicação. Ambos precisam se educar para que atinja o real propósito para o qual a doutrina foi criada. Esperamos que com esse assunto abordado aqui hoje, tenhamos contribuído para que formemos bons médiuns, bons enfermeiros do plano espiritual. Nos vemos na próxima aula. Graças a Deus.